Esse é meu plano, né? O que você acha? Então, essa reunião sobre a integração do FAR e CIAF, né? CIAF, Carioca, e todos estão de acordo que ela vai ser gravada. Assim, a gente disponibilizou aqui a especificação, né, para homologação, e aí surgiram algumas dúvidas, de repente deve ser dúvidas de caráter técnico, e aí se vocês quiserem nos colocar quais são essas dúvidas, o que está gerando mais ponto de conflito, alguma coisa assim. É isso, Adson. Na verdade, o Roberto, né, o Roberto e o Ricardo solicitaram aí essa reunião. Eles é que estão aqui do nosso lado, aqui vendo essa nossa parte aqui da integração, e surgiu algumas dúvidas, principalmente em relação ao mapeamento dos campos, enfim. Roberto, acho que pode te explicar melhor aí, ele já andou trocando algumas mensagens com vocês aí lá no Gira. Isso. Né? Então, eu acho que ele pode esmiuçar melhor aí agora as necessidades nossas aqui para fazer necessidades e entendimentos, né, para fazer essa integração. Vai lá, Roberto, manda ver aí. Boa tarde, gente. Seguinte, Alisson e pessoal da Logos aí, eu estive dando lá na documentação que vocês têm lá do Swagger, e o que acontece? Muitos campos que estão presentes lá, eu e Ricardo, a gente não viu correlação, tá, com a tabela que hoje é utilizada pelo Fincom para poder fazer a integração com o FAR. Tá? Então, assim, a gente até pediu essa reunião, não só com a presença de vocês, mas com a presença do Ebert também, que tem conhecimento profundo lá do FAR, para ver se a gente identifica outros campos de outras tabelas, ou dentro mesmo dessa própria tabela, aí, de repente, a falta de conhecimento nosso aqui, minha, do Ricardo, para a gente poder mapear o envio desses dados para vocês e poder começar a prototipar essa comunicação e fazer os testes e seguir com o desenvolvimento dessa solução. Tá? A primeira coisa que eu estive olhando lá é que, assim, nos dados que são enviados na requisição, parece que 3 deles é que não são obrigatórios, que é o código da subreceita, o código do município, e, se eu não me engano, quando for apostilamento, não precisa informar a data do apostilamento. Correto? Todos os outros demais são obrigatórios, não é isso? Durante, você consegue responder isso aí? Você tem como abrir, só para a gente revisar os campos aí, o Adson ou o Roberto? Abrir o documento? CDU. Isso. Se tiver... Tem também o Swagger também, o Camilo, se tu quiser ver. Pode ser o Swagger mesmo. Mais prático, né? É mais prático. Deixa eu só abrir ele aqui. Vou pegar aqui no ambiente que a gente tem aqui do cliente. Só para às vezes a gente deixa passar batido algum campo, como a gente está especificando agora no Swagger. Eu fiz o cruzamento do Swagger com a documentação lá do CDU que estava lá no Gira. Né? Isso, cruzei os dois justamente para tentar amarrar o mais preciso possível para poder trazer para essa reunião. Quando a gente soltou uma atualização, você chegou a ver? Sim, já botei uma crítica lá no Gira também. Ainda tinha coisa lá que faltava dar um aprofundamento assim, mais preciso lá em algumas coisas. Aqui no Swagger, a gente tem aqui vocês estão vendo aí? Sim. Não, né? Tá. A gente tem aqui... Vou aumentar mais aqui para... Aqui tem um exemplo do JSON e tem aqui um modelo aqui de detalhamento de cada campo. Você tinha falado que seria... O código da subreceita ele não é obrigatório.
Isso lá então isso está lá na obrigatória no caso de uso, né? Isso. Pode ir. Não, mas beleza, pode continuar aí, Alberto, só pra gente ver a sua dúvida aí. Tá. Deixa eu voltar aqui. No caso aqui, os campos que eu identifiquei como não obrigatórios é o código da subreceita, o código do município e o código data de apostilamento, que eu entendi que a gente só vai informar a data do apostilamento quando o fato for um apostilamento. Correto? Isso, e o depositante também ele é opcional. Código depositante, nome depositante também. Ah, é? É, porque essas informações de depositante, né, só vai exigir para os códigos que tem essa informação depositante, que a contabilidade vai utilizar. Ô, Roberto, não seria interessante passar assim, as informações que hoje a gente tem, que a gente recebe do FAR para fazer a contabilização? Porque, assim, código de depositante eu tenho certeza que não existe lá, entendeu? Então, mas aí a gente precisa... o que a gente identificar que não é obrigatório, a gente não precisa se preocupar. Sim, vamos lá, não é obrigado. Mas mesmo assim, eu acho que tem mais coisa aí que é obrigatória e que a gente não tem na hora que a gente faz essa contabilização. Sim, né? E aí a gente vai ter que entrar na conversa aqui com o Herbert para poder tentar identificar se existe esse dado lá dentro do FAR. Acho que a grande questão é um dicionário de dados aí, entendeu, Pedro? Sim. Para justamente identificar esses campos aí que a gente tem que enviar. Mas olha só, em reuniões, pelo menos nas reuniões passadas, né, o que foi colocado, que tinha sido colocado, pelo menos eu me lembro nas últimas reuniões do FAR, que os dados mínimos para se fazer a contabilização, né, a gente já tinha, entendeu? Eu precisava de mais outros dados, entendeu? Isso, porque os dados que a gente precisa são os dados básicos que tem na guia de vocês, né? O que a gente pode fazer é passar rapidinho por esses campos, que às vezes pode ter algum mal entendido de algum campo. Porque a ideia é justamente, eu não sei qual que é o histórico da integração ainda, porque quando a gente já tem uma integração anterior, o pessoal às vezes coloca muita informação da contabilidade na receita. Então a ideia da integração agora é justamente tirar essa dependência. É justamente vocês enviarem só os dados mesmo de arrecadação que tem ali na guia, né? Então, o que é a data que foi pago, qual o código da receita, se teve informação de só principal, por exemplo, teve multa, juros. É basicamente isso. Aí o que acontece também em muitos casos é a unidade gestora, né? Geralmente, se vocês não tivessem separação, a gente vai eleger uma unidade gestora e vocês vão sempre enviar essa unidade gestora, mas não foge muito disso. Olha só, o que a gente podia fazer, Roberto, era um movimento inverso, entendeu? A gente, de repente, apresentar para ele o que a gente tem e ver se essa informação que a gente tem já é suficiente para ele fazer a contabilização que ele precisa. E aí, com essa informação que a gente tem, ele vai dizer qual é o correspondente nesse serviço aí que ele está mostrando, nos campos desse serviço aí. Eu vejo que vai chegar no mesmo lugar. Pedro, eu acho que é bem isso. Os dados são os mesmos que vão ter que ser informados. Ou eles vão ter que mudar o serviço, se a gente não tiver o dado. Eu acho melhor tirar os que não são necessários. Tá? Depois aí a gente faz esse depara. Entendeu? Mas seria melhor, porque a gente diminui aí o universo. Gente, assim, em princípio, o Roberto me trouxe uma inconsistência aqui com o documento e com o Swagger. Eu queria uma oportunidade da gente até já ajustar isso aqui. Por exemplo, Camilo, aqui no código da subreceita, aqui no caso de uso, está como não obrigatório, que é esse daqui. E no Swagger a gente está colocando como obrigatório. Não, e eu entendo que ele não seguiria, está errado aqui, né? Está errado, a gente tem. Então, isso aí é uma coisa que a gente já vai corrigir e o Roberto já nos ajudou. Agora, errado no Swagger, né? O Swagger. Isso. Isso aqui é só agora, pessoal, os campos que vocês não utilizarem
e que tiver como opcional, não precisa nem mexer. Sim, sim, com certeza, com certeza. É no caso aqui o código depositante e o nome do depositante. Se você tiverem e for dentro da regra aí que o Camilo colocou, vocês podem enviar também perfeitamente. Agora, se não tiverem, vocês vão no nível que a gente... De repente, o que pode fazer é passar, Adson, a gente passa rapidinho pelos campos, porque assim... Isso. Eu acho difícil vocês não terem os campos que a gente precisa, entendeu? Porque assim, são campos... a gente pode passar pelos campos e eliminar o que não for necessário, entendeu? A gente vai eliminando. Deixar só o que é realmente o que a gente vai tratar. Aí a gente faz um depara. O que nós temos hoje, né, o que está sendo proposto, no caso, né? Concordo. Por mim, tudo bem. A Então, ideia era essa mesmo. Não, beleza. Então, vamos lá. Esse primeiro campo é o sistema de origem. Então, isso daí é pensando em onde nós teremos integrações com mais de um sistema. Então, não é o caso aí de vocês, vai ser só um sistema de receita, né? Então, beleza, isso é tranquilo, e nós vamos definir aí um sistema, um domínio, pode ser sistema 1, e colocar o nome do sistema de vocês, e vocês vão sempre enviar essa informação fixa. Tá, mas para nível de teste eu posso estar utilizando o código 9, certo? Pode, Pode. Só depois confirma se está cadastrado, Adson, no sistema 9 lá na base de dados, mas é tranquilo. Isso aí já é uma fase mais na frente, que a gente está na fase de concepção, né? Mas não, beleza. E a gente faz. Tranquilo. Código tipo de documento. Esse tipo de documento é quando nós temos também identificar mais de um tipo de documento. Então, por exemplo, no estado aí do Rio, nós tinha o GNRE, tinha a GRE, então vários tipos de guias. Então, no caso de vocês, se vocês tiverem só um tipo de guia, sei lá, documento de arrecadação, não sei como é que é o documento aí de vocês, aí também para enviar esse tipo de documento. Tá, eu tenho uma observação a fazer aí. O tamanho dele aí na documentação está informado como 2, mas o domínio ali está trabalhando com até 4 posições descritivas. Esse é configurável. Isso aí até pode colocar um asterisco edição para arrumar essa informação. Isso aqui é porque é o seguinte, Camilo, quando a gente passou para o REST, a gente estava trabalhando com o enum. A gente está pegando o nome do domínio. Então a gente está trabalhando mais com... E esse código ele está dentro do enum. Então a gente está trabalhando com código. Aqui pode ser, aqui no caso é texto, né? Não, mas beleza. Não, isso aí esse é o tamanho. Esse é o tamanho. Então a gente bota aqui, não se aplica, porque pode ser o tamanho que está determinado aqui, ó. Tá, o tipo que deixa de ser numérico passa a ser alfa, né? Isso. Aí os domínios que vocês tiverem aí é só vocês passar para a gente. Ah, não, aqui a gente só tem um documento. Beleza, aí a gente cadastra esse tipo de documento. Então, ali há alguns exemplos, né? Por exemplo, GNRE, DAS... Você pode crescer, inclusive pode ser até com uma palavra composta também, com underscore no meio. Então, eu vou pedir a definição do Herbert. Peraí, esse tipo de documento a gente pode definir, né? Tipo de documento que seria da prefeitura. Isso. A gente aí define se vai ser um alfanumérico, vai ser um alfanumérico, a gente define um nome. Isso aí estaria cadastrado lá na base de vocês, né? Isso. Tá. Só manda pra gente o domínio. Antes de vocês trocarem de campo, Herbert, lá naquela tabela do FAR, a interface F com APO, não tem nenhum código ou algum dado lá que eu consiga identificar qual é o tipo de documento que está sendo enviado. Não, aí que tá. Esse aí seria uma constante já na base deles, entendeu? Nós não enviaríamos isso para eles, porque já, ao meu ver, isso já estaria lá como uma constante. Não, se a gente definir uma constante, a gente tem que enviar para eles. O serviço não precisa receber esse dado. Isso vai fixo, Roberto. Isso vai fixo. Isso vai fixo. A gente vai definir, o que eu entendi que o Web está querendo fazer é definir um domínio na base dele lá, entendeu? Ele vai definir um domínio que seria do tipo da prefeitura e vai sempre com esse domínio aí, com esse valor nesse domínio. Isso, hoje a gente não tem, hein, Roberto? Hoje nós não temos essa informação, mas a gente vai passar a informar, entendeu? Seria uma constante lá. Você não precisa informar a data aqui. O nome que a gente vai definir ainda, né, Pedro? Camilo, esse código de documento é aquele que a gente recebe no outro serviço? O pessoal cadastra? Isso. É o tipo de documento. Eles vão definir um cadastro lá, documento 01, que aqui no caso vai ter um domínio que eles falarem lá, entendeu? Então é o seguinte, então aí é porque a gente
achou que isso aqui seria um domínio que a gente conhecido, vamos dizer assim, dentro do ENU, né? Então, eu acho que a gente recebeu o código. Não é nenhum desses que está relacionado aí, tá? Por vocês. Não, beleza. A gente cadastra isso depois, Adson. Só uma pergunta aqui, o que é... Não, eu não estou dizendo isso não, Camilo, estou dizendo que é melhor a gente pegar o código, porque esse código não é conhecido. Uma vez que for cadastrar um domínio novo, se a gente passar o código, receber o código pelo serviço, é melhor. Entendeu? Não, é o seguinte, nós vamos receber um código do serviço, vai ser um código 01. Agora, o que é esse 01? Eles que vão dizer pra gente, porque é o único que eles têm lá, entendeu? Se futuramente mudou de sistema lá, eles cadastrarem novo código, beleza. É só mandar um novo domínio que a gente cadastra. Vai cadastrar o 02. Isso aí tá entendido. Eu tô falando o seguinte, o jeito que tá colocado aqui, isso aqui são domínios fixos no código. Não, e aí não. eu quero receber um código que eu já vou pegar o da base. Entendeu? Isso é aqui no serviço de arrecadação, entendeu? É alterar o documento. Nós estamos discutindo. Botar numérico aí, voltar com o tamanho 2. Botar numérico novamente. É só para a gente estar sincronizando aqui o conhecimento aqui. Porque eu estou pensando uma coisa, aí tá outras pessoas pensando outra coisa. E agora eu percebi que esse código aqui ele pode ir aumentando com o tempo, ele pode ser sendo criado novos códigos com o tempo. Para não ter que mudar o código na mão para toda vez que a gente receber um novo, a gente coloca como numérico mesmo e a gente muda lá no Swagger. Então, beleza, isso é detalhe. Entendeu? A gente enviaria um número para vocês e estaria relacionado ao... Isso, porque nome lá. se vocês provavelmente vocês vão usar um outro serviço para cadastrar esse tipo de documento. E aí, por ser um cadastro dinâmico, a gente vai ter que buscar na base para poder também receber via serviço. Tá. E aí eu acho que o Swagger hoje já tá fixo com esses eu assim não entendi não, buscar esse código lá, que a gente vai ter um cadastro aqui dinâmico, eu não entendi assim não. Eu queria entender o seguinte, o que é GNRE, o que é GRPR? Pois é, isso aqui vocês vão definir. Tu lembra quando que a gente mostrou um serviço aqui na reunião passada, que é de código de receita? Sim. Mas o código de receita é outra coisa, viu? É outro... Então eu peço perdão que eu estou confundindo com isso aqui. Isso aí não é o código de receita, não. Isso aí é o tipo de documento. Significa o seguinte, GNRE no Rio de Janeiro, eles tinham aqui a Guia Nacional de Recolhimento. Então, isso é um tipo de recolhimento, né? É o tipo de recolhimento. Então pode voltar aqui. Esse aí já está batendo martelo. O que vocês falarem aí, vocês vão dizer 01, vai mandar o código 01, entendeu? Na realidade, o que vem lá do FAR, ele não é definido por tipo de documento. O que vem são códigos de receita com os valores em cada código de receita, entendeu? Não, beleza, mas aí pra gente... único, né? A gente precisa do tipo, então vai ser um tipo único. Isso, beleza. Né? É um único, né? Ele não manda por tipo de documento pra gente. Isso, eles vão mandar um 01 lá, sempre 01. Por isso que eu falei... Não, pode ser, a gente pode definir 01, acho que 01 como é o primeiro, né? Pode colocar o 01. Porque lá no Swagger ele tá como string, ele não tá como... Pois isso que eu ia falar, se já tá como string, não pode botar ele, né? Não, isso aí, eu vou ver com... A gente vai alterar lá, para arrumar isso daí. Então vamos definir logo aqui, isso aqui vai ser numérico, então. Isso é numérico, é o código do tipo de documento cadastrado no sistema. Que vai ser único, né? Vai ser único. No caso aí É de 2 posições ou de uma só? Se não me engano, é 2 posições. Agora aqui o domínio aqui vai ser um tipo, né? É um tipo. Tem algum nome? Um tipo só. Coloca DAR aí, documento de arrecadação genérico. Depois, se a gente mudar para outro, a gente altera. Documento de arrecadação. Esse mnemônico a gente vai depois, se vocês quiserem mudar dentro do sistema, a gente muda. Mas aí é só... Poderia botar DARM aí, depois a gente define se vai ser isso. Beleza. Bota DARM. Bota DARM.
Que é um Um documento outro? de arrecadação municipal. É um documento de arrecadação. Nem tudo é DARME, né? Nem tudo é DARME. Eu acho que o nome DARME não seria muito apropriado, não, mas... Mas inicialmente a gente coloca como DARME, depois a gente... Depois a gente vê o que a gente faz, a gente combina aqui. Mas qualquer coisa a gente pode... A gente está na fase de concepção. Perfeito. Tem uma parte de codificação e depois tem a fase de teste. Mas aqui, acho que aqui a gente pode avançar, né? Sim. Código fato. Então, esse código de fato eu não vi também correlação do nosso lado aqui na tabela do fato. Isso, não, isso aí sempre vai ser o ingresso da receita. Isso aí vai ser fixo também. Isso aí é porque o sistema está preparado para tratar várias fases da receita, entendeu? Então, por exemplo, recolhimento, a receita por competência, mas aí no caso, como a gente vai trabalhar só o ingresso da receita... Sempre ingresso, né? Vai ser sempre ingresso da receita. E vai ter um domínio aí, se não me engano, é o código 22. Só uma pergunta. Ingresso. Só uma pergunta. Os itens que não são desnecessários já saíram do contexto? Ou a gente está passando o item a item mesmo? Item. A gente começou agora a fazer o terceiro item. Tá, então quando for um item que não seja necessário, a gente pula. Beleza, pular. Pode pular isso aí, pode pular. Esse aqui? O apostilamento também, pode pular, porque aí vai estar englobado no fato. Aí depois a gente dá uma olhada na Swagger para ver se está igual isso aqui que a gente está analisando agora. Mas a gente depois... Beleza, aí pode pular isso aí. O sequencial de envio. O sequencial de envio é um controle que vocês vão fazer do que vocês estão enviando. Entendeu? Então, nós temos no FAR. Aqui é o número de referência de processamento. Não, mas, pois muito cuidado. A gente não sei se já foi comentado nas reuniões, assim, a gente não precisa saber da granularidade de receita que vocês têm no FAR. Né? Então, não, assim, é um sequencial. Pois mas aí que tá. É um sequencial por guia, por exemplo, não é? Não. É por processamento. Por um lote. Beleza, um lote inteiro tem aquele número, entendeu? Aquele número sequencial. Pois mas esse sequencial é único por aquele código de receita, naquele dia. Ele vai gerar um sequencial diferente. Beleza, então. Isso, daquele dia, daquela data de processamento, entendeu? Daquele código de receita. Daquele código de receita daquele dia. Beleza, então, perfeito. Eu tenho uma dúvida. Esse código sequencial aí, Herbert, ele é único para cada linha do processamento ou para o processamento inteiro? Para cada linha. Tá, isso. O que a gente está conversando? Esse código que eu estou falando, nele pode ter vários outros códigos de receita. É referência àquele processamento daquele dia. Tá? Aí tem um sequencial. Então ele não é único por registro. Ele é único por processamento. É único por lote. Isso, por lote de processamento. Ele é um lote de receitas que está sendo enviado. Eu acho que vai ferir. Nesse caso é outro. Isso aqui é outra informação. De sequencial. Isso aqui é um controle que vocês têm que ter de sequencial de envio até para a gente bater as informações. Então, por exemplo, é o seguinte, chegou que teve uma receita de 1 milhão naquele dia, vai chegar para a gente com sequencial. Esse sequencial, por exemplo, foi questionado para a gente, por que tem esse sequencial? Não, porque é o sistema de receita que enviou. Aí no agrupamento vocês têm esse sequencial, é só um controle na hora de enviar que vocês vão gerar esse ID. Entendi. E isso nós não temos atualmente. Isso aí deveria. Mas isso aí é um controle que vai gerar na hora de processar, vai gerar uns IDs. Na hora de envio. Isso, na hora do envio. Tá. Camilo, é interessante revisar o agrupamento com eles? Em que nível por data, por código de receita. Forçar, e aí né, todas as arrecadações naquele código, naquela data, querem um registro só. Porque assim, não sei se já foi conversado, mas a ideia... É melhor revisar de novo, porque tem gente que entrou Não, beleza. É porque a ideia, a informação que a contabilidade precisa da receita é diferente que tem lá no sistema de receita, né?
Então, por exemplo, a contabilidade não precisa saber o dado por guia de arrecadação, né? Por quê? Para a contabilidade não interessa, por exemplo, pensar A pessoa. o cara emitiu a segunda via da identidade, por exemplo, lá na guia que cada um paga tem o CPF da pessoa, por exemplo. Nesse caso aí não é interessante para a contabilidade saber essa informação. Então, o que a gente espera receber é as informações agrupadas naquele dia, por aquele código de receita, por aquele campo financeiro, né? Por exemplo, se é multa, se é juros, e no caso, se for município, então por essas informações. É só um detalhe aí que é importante e que vai diminuir o volume muito da informação, né? Então, um exemplo aí. Naquele código de receita, o código que foi criado, né? Naquela data, naquele código de receita, para aquela UG, beleza, a gente não tem UG, provavelmente a gente vai definir uma única UGI, igual o caso do tipo de documento, né? Naquele valor principal, acho que está embaixo, Edson, a informação de baixo, a tabela de baixo. Isso. Naquele município, naquele tipo de documento, e vai estar tudo agrupado. Aí, para isso, vai gerar um sequencial e vai enviar para a gente. Eu queria, Camilo... E ficaria assim, um sequencial, a data de envio, a data da arrecadação, e o agrupamento e o valor agrupado para esse tipo de código de receita. E aí também tem o ele vai chegar mais na frente, gerou uma dúvida aí, que é o campo financeiro, né? Mas mais na frente a gente vai... na frente a gente fala. Mas assim, é só pensar no IPVA. A gente não precisa saber cada guia de quem pagou IPVA. A gente só precisa saber o seguinte, entrou tanto de IPVA naquele município, só dando o caso do IPVA que é mais fácil, acho que todo mundo exemplificar, né? Entrou tanto de PVA naquele dia para aquele município, entendeu? Naquele código de receita. Eu tenho aqui uma dúvida, Camilo, sobre esse sequencial que você falou aí. Qual é a necessidade desse sequencial? Para que eu vou precisar de um sequencial? A gente precisa para bater vocês. É um identificador do registro, e se tiver a gente fazer um diagnóstico diferente, a gente recebeu o que vocês enviaram, a gente consegue falar o seguinte, foi esse sequencial que vocês mandaram. Verifica se vocês têm eles aí e qual seria o registro, entendeu? É só para poder facilitar o serviço da integração. Ele é basicamente usado para integração. Isso. E, tipo, é uma identificação do registro. Os outros campos não são suficientes para identificar esse registro? Mas pode duplicar, né? O sequencial é único daquele envio, né? O sequencial não se repete. Você tem alguma repetição disso, Herbert? Não se repetem essas informações? Eu tenho uma combinação aqui que vai... Pois é, a gente tem aqui como assim, aqui no FAR não tem duplicidade, porque essas informações lá na minha tabela, nós temos chave. É uma chave composta, que não vai se duplicar. Não tem como se duplicar, entendeu? Não, eu sei, mas a questão é o seguinte, quando eu falo duplicar, é o seguinte, se a gente não tivesse o sequencial, e se eu recebesse a mesma informação, por exemplo, vamos falar o seguinte, hoje você está enviando informação de ontem, vamos supor que daqui 2 dias você vai enviar informação também de ontem. Então, para a gente aqui, vai estar agrupado, e esse sequencial vai falar o seguinte, não, hoje, por exemplo, agora, 15/6, 15h39, foi enviado aí de 1. Tem aquela informação de ontem, de PVA de ontem, por exemplo. Aí, outro dia, vai gerar outro ID. Então, assim, é só um ID único. Se não duplicar a informação, é o seguinte, na hora que você enviar, você vai gerar um sequencial. É tipo como se fosse o RONUM do Oracle lá, por exemplo. Entendi. Entendeu? Eu estava questionando sua necessidade disso... que a gente não duplicaria, tá? A gente estaria enviando o mesmo cara, entendeu? Só que por algum motivo, ele não foi processado, né? E eu vou ter que enviar ele novamente, né? Isso, a gente até sabe isso, né? Então, por exemplo, você tentou enviar o ID tal, que está na sua tabela de saída aí, mas, por exemplo, deu um erro. Então, você sabe que aquele ID tal está ainda pendente de envio, entendeu? Aí você tem... É um controle maior da integração para os dois lados, até por questão de auditoria futuramente, né? A gente sabe aqui, por exemplo, questionar a contabilidade, por que foi contabilizado tanto naquela receita. Mas a gente tem um ID tal aqui que foi gerado pelo sistema de arrecadação.
né? Então, por exemplo, se a gente inserir um ID aqui, vocês não vão ter aí. Então, por exemplo, é até uma forma de a gente ter esse controle dos dois lados, entendeu? E provavelmente vocês vão ter que fazer uma tabela para fazer um controle de envio, porque a gente vai colocar, retornar o status do processamento. Se deu ok, se deu algum problema. Isso já é assim hoje, tá? A Vocês gente então, tem, já tem uma essa tabela de envio, tabela, tem uma tabela específica de envio, tá? Que é a Pronto. tabela onde a gente lê e essa tabela ela é marcada lá como lida ou não, entendeu? Ou seja, se eu conseguir processar, ela fica marcada como lida. Se eu não conseguir processar, ela fica lá com uma mensagem de erro, enfim, com alguma ação que vai ter que ser tomada para resolver, aí depois enviar esse cara novamente. Entendeu? Só uma coisa, Pedro. Ou é lido ou é não lido. Não tem erro nessa tabela do FAR, não, hein? Hoje não tem. Hoje não tem por quê? Porque lá na tabela do FAR, né, a gente acaba replicando essa tabela aqui no lado do FICOM. Então, a gente lê tudo que está lá no FAR, marca como lido e replica essa tabela aqui no lado do FICOM. A partir daí, já está do lado do FICOM aqui. Você só começa a fazer o quê? As contabilizações. Se der um erro na contabilização, essa mensagem ela vem para essa tabela do FICOM que está replicada, entendeu? Eu não tenho mais esse retorno para o FAR, entendeu? Isso já está aqui no lado do FICOM. Todo esse dia que foi processado, né, ele já está do lado do FICOM, então esse controle é feito aqui, entendeu? Agora, como a gente não tem mais o FICOM, a gente não tem esse modelo de ler o FAR, replicar, né? A gente não vai ler o FAR e replicar no CEAFIC para depois ele processar. Então, lá nessa tabela do FAR é que vão ter que ser criados esses controles. Pelo que eu estou entendendo. Esse sequencial é um deles e a gente vai ter que ter lá uma mensagem de erro qualquer lá também. Isso, também. Né? Marcando que não foi lido por conta disso. Né? Deu um erro lá, não encontrou a rubrica específica para fazer essa apropriação. Né? Hoje no FAR nós já temos esse campo, tá? De lido e não lido. Pois é. Mas além disso, vai ter que ter um sequencial, pelo que eu estou entendendo aqui, uma mensagem, né? uma área de mensagem lá também. Por quê? Porque vai ficar marcado lá no FAR que esse cara vai ter que ser enviado posteriormente, né? Um outro dia, uma outra hora, enfim, e aí no tempo que a gente determinar, né? É isso? Acho que o processo é mais ou menos esse, né? Não sei se... tá numa linha parecida mesmo. Aí volta lá para... volta lá, só para a gente estar acabando já. Essa figura do sequencial. Bom, código da receita, acho que não tem nenhuma dúvida, né? O código. Esse aqui que eu confundi. Foi mal. Né? Tranquilo, o código da receita? Perfeito. Eu tenho uma dúvida aí. O código da receita ele tem um tamanho de 10, tá? Só que ele está como texto. No caso, se o meu código de receita não tiver 10 posições, eu mando o que eu tenho ou eu tenho que fazer um preenchimento com 0? Hoje é 4 e numérico, tá? Não, pode mandar o que você tem. A gente colocou o texto aí por causa do 0 à esquerda, né? Ele é texto, mas a gente só recebe número, né? É só número. Só que ele é cadastrado como texto, porque pode ter, às vezes, código, né? Tem 0, né? 0 à esquerda. Mas, no seu caso, é sempre 4, né? 4. Sim. Aí pode mandar com 0 à esquerda. Então, sempre as 4 posições preenchidas só. Então, eu mando 4 com 0 à esquerda. Isso, preenchendo as 4 posições. Não, peraí. O tamanho é 10. Eu mando só 4. Não, mas é porque eu acho que é o máximo. Então, é isso que eu estou querendo saber. Eu posso mandar apenas 4 ou preencho completo? Pode mandar só 4. Tá. Ok. Pode seguir. Subcódigo não é aplicado, vocês não vão utilizar. Pode passar. Ele é opcional, né? Então a gente muda lá no Swagger, tá? Então aqui tá correto. Campo financeiro. Tem que ter uma explicaçãozinha mais elaborada. Campo financeiro nada mais é que são os campos da guia, né? Então tem lá IPVA. Então você tem o principal, mas, por exemplo, você teve multa e juros. Mas olha só, aqui no FAR hoje já está tudo já classificado. Nós não temos, temos os valores, né? Mas já está classificado
na subrubrica. Não está como, quer dizer, está com multas, juros, embora, mas já está associado já à subrubrica. Pois é, porque essa que é a grande vantagem, né? A gente vai tirar esse trabalho que não é do sistema de arrecadação para colocar no CIAF, né? Sim, mas vocês vão querer que especifique cada valor desse de hoje, que já está classificado, se é multa, juros, e a gente não tem isso na integração hoje, tá? Pois é, a próxima integração essa vai ser a mudança. Tá, aqui, ó, o valor. Não vai estar falando do valor. O valor. Aí assim, se vocês não puderem enviar, é só ver com a questão da contabilidade, né? Porque hoje a gente espera isso de valores diferentes para conseguir contabilizar diferente, isso, né? Esse é o problema, entendeu? O que muda é a classificação, Pedro. A classificação... Tá, isso aí a gente vai ter que ver depois. Tá? É feito dentro do CIAFIC, o Camilo. Não, eu sei. Não, vocês... Camilo, tá falando mas para vocês que antes eles vão já ter que faziam a identificar... classificação do lado deles, entendeu? Isso, aí e agora aí o mapeamento tirar... é feito pelo CIAFIC e a Mônica está cuidando disso. Pois é, mas o que ele está falando é que ele não tem hoje como formar isso. Aí, bom, aí tem que... Olha só, essa informação aqui de principal, desconto, outras deduções, multas, juros, outros acréscimos, ele vem para a gente separado. Isso. Mas todos eles têm o mesmo código de receita. O que vai diferenciar é que ele já vem com a rubrica para cada um, entendeu? Não, pois é, mas assim, no nosso caso, esquece rubrica. A gente não recebe rubrica. Pois é. Mas, então... Pois é, mas é o mesmo código, mas você consegue diferenciar o campo? É só você mandar o campo diferenciado, é o mesmo código de receita. Isso. Assim, você está me propondo aqui, em vez de eu mandar a subrubrica, eu mandar esse campo, essa classificação aí, esse domínio que você está falando aí. Isso, a gente não conhece a rubrica. A gente vai fazer a contabilização na hora que entrar... porque a rubrica é a natureza de receita. Pois a gente vai fazer... Entendeu? Vai configurar no sistema. Pois é. Entendeu? Aí, se vocês conseguirem fazer mandar essa separação, mandar separado para a gente, né? Então, naquele dia, naquele mesmo código de receita, teve isso de principal, mas naquele mesmo dia, naquele mesmo código de receita, teve isso daqui de multa. Está separado. Isso está classificado hoje aqui nessa nossa interface pela natureza da receita. Aí, se vocês... Pelo classificador da receita. Aqui ele já manda isso para a gente, entendeu? Esse classificador da receita. Agora, a proposta é substituir esse classificador da receita que ele já manda por esse domínio. Esse domínio aí. Isso, porque essa poder de configuração para transformar um código de receita em natureza vai ficar do lado do CIAF, da contabilidade. Eles que vão poder dizer isso, entendeu? Bom, aí é isso. Se puder analisar aí para andar, e se não puder, tem que... É muito importante essa configuração, porque muda muito a contabilidade, né? Então, até para permitir fazer configurações diferentes. Aí seria, acho que foi o Pedro que fez lá na Issue, essa... Não sei se foi o Pedro ou o Roberto. Acho que foi o Roberto. O Roberto é que tirou postou as dúvidas. Ele lá. Botou essa dúvida do campo financeiro. Seria justamente isso que o Camilo explicou aí. Aí, provavelmente, eu não sei como é que está a composição desses registros para vocês. Se vocês tiverem esses três, por exemplo, um principal, uma multa e uns juros em um registro de receita, para enviar para a gente, você teria que enviar separado, 3 registros. Um com o agrupamento principal. Não, a gente já faz isso hoje. A gente já tem separado. O problema é que a gente não manda por esse domínio. A gente manda o classificador da receita já, entendeu? Que é o que a gente chama aqui de subrubrica. Então vocês já estão já na boca do gol. Só que a gente teria que substituir a nossa subrubrica por esse domínio aí. Entendeu? A gente teria que ter esse trabalho aqui de fazer essa substituição. Tá ótimo.
Se conseguisse mandar da forma assim, vocês tirarem essa regra sobre rubrica, porque assim, depois, se alterar sobre rubrica, vai acabar confundindo, né? Não sei. A gente não recebe a rubrica, não. Eu sei, porque vocês vão obter a rubrica aí. Vocês vão ter a correlação. Ela já está configurada na nossa ambiente, pode receber. Bom, eu acho que isso aí vocês já entenderam, né? Eu acho que a gente pode passar para o próximo. Assim, é só ver a questão se vai conseguir mandar, ou não sei. Ou se vai ter algum problema, mas... Unidade gestora pode ser unidade gestora vai ser... ou definido por vocês, né? Né, Camilo? Como? Isso aqui pode ser definido, uma unidade, ou se eles tiverem aí já... Olha só, a gente hoje aqui, a unidade gestora que a gente manda, que ou seja, onde vai acontecer o lançamento contábil, né? Ele hoje para a gente, ele é fixo, sendo todo feito na administração direta, que na nossa hierarquia aqui é um código, né? Um código que a gente criou aqui, e que todos os lançamentos são feitos em cima desse código, que é a administração direta, tá? Então, todos esses lançamentos são feitos numa única unidade gestora. Só que a gente, numa das reuniões que a gente teve aí para falar sobre essa integração, né, surgiu algumas situações do tipo, essa receita aqui ela é uma receita carimbada, né, uma receita que é de determinado entidade ou determinado órgão, né, enfim, específico. Aí, assim, em princípio, a gente teria que fazer tudo numa unidade só, a gente vai definir isso para você, mas pode ser que a gente tenha aí alguma alteração do tipo, identificando que aquela receita, ela é uma receita carimbada, uma receita específica de um determinado, de uma outra unidade gestora, entendeu? Enfim. Entendi. Assim, a gente vai estar esse campo disponibilizado para receber qual unidade seria essa. Certo. E a gente tem outros serviços também na API que vocês podem consultar até as unidades gestoras que a gente utiliza. Até para poder, sei lá, de repente saber quais são. Logicamente que as áreas vão conversar, né? E uma definição pode vir mais na frente. Mas assim, a gente vai estar em condição de receber essa unidade. Tá bom. Se for uma única ou se for mais de uma, a gente está em condição. Tá. O serviço precisa de pelo menos uma unidade definida. Certo. É isso, Camilo? Ele só está aqui local. Isso aí. Aqui apareceu a ordem dele. Então, data de arrecadação. Fica fixo. Olá. É isso, a unidade gestora, né? Em princípio, ela é fixa, né? Assim, a gente vai estar passando uma unidade gestora para o CAFIC, né? O que a gente pode ser que tenha é que implementar alguma regra aqui no nosso lado aqui, no caso do FAR aqui, para tentar identificar que aquela receita, entendeu? Pode ser específica de uma unidade gestora ou outra, entendeu? Mas, em princípio, é uma unidade fixa, né? De qualquer maneira, ele vai estar recebendo a unidade para a qual a contabilização vai ter que ocorrer, né? Tá, ok. Isso. Pode seguir aí, gente. Duas datas, né? Nós temos duas datas aí, principais datas. Data de arrecadação e data do repasse. Data de arrecadação, em resumo, é quando o banco recebeu a informação do que foi arrecadado. E o repasse é quando, de fato, esse dinheiro entrou na conta, né? A gente tem muito problema aí, porque, geralmente, muitos lugares a Receita não sabe, de fato, quanto que esse dinheiro foi repasse no banco, né? Nós temos hoje a data banco, de arrecadação, a data de pagamento, tá? Isso, então, por exemplo... Data de pagamento, que o contribuinte foi lá e registrou no banco. De arrecadação, de quanto foi pago, e repasse de quanto caiu no banco. De quanto caiu no banco, é a mesma coisa. Não, beleza, é só você mandar... É o dia que o contribuinte efetivou o pagamento. Entendeu? Lá na boca, vamos dar o exemplo, boca do caixa, que seja, entendeu? Mas eu acho que aqui o repasse que ele está se referindo aqui, me corrija se eu estiver errado, Camilo, o repasse aí é quando o banco mandou a informação para a conta da prefeitura, né?
Para conta. Uma coisa é quando o cara chega na boca do caixa tá, e paga no banco. A outra Às coisa é vezes quando tem o 3 banco dias para faz o repasse do dinheiro para a prefeitura, né? Entendi. Isso aí é a data de repasse para o banco, né? É isso, Camilo? É isso? Repasse do dinheiro do banco para a prefeitura, é isso? Isso, de quanto de fato caiu na Tá. conta. Isso nós não temos, tá? Essa data de repasse nós não temos. Aí o que geralmente a gente faz é utilizar, às vezes, por exemplo, tem um contrato com o banco de 2 dias úteis, float, entendeu? Aí geralmente manda, por exemplo, se tiver o float de 2 dias úteis, manda sempre. É o tempo que o banco tem para repassar o dinheiro, não é isso? Isso. Ele tem até 2 dias úteis para repassar esse dinheiro para a prefeitura, não é isso? Pedro, eu queria ver com o Herbert uma coisa aí. É. Qual é o campo daquela tabela lá de data de arrecadação? Porque, assim, deixa eu só explicar para eles aqui, né, como é que acontece hoje no Fincom. A gente recebe hoje, né, no arquivo que ele manda, a gente recebe uma data de processamento, tá? Uma data de competência e a gente recebe um ano, mês de referência. São 3 datas distintas, né, que a gente recebe nesse arquivo. E a gente faz uma comparação dessas 3 datas com a nossa data contábil, né? A nossa data de mês aberto, enfim, para fazer a contabilização. Então, dependendo dessas datas que ele está passando e mais a nossa data, né, de contabilização, é que surge uma data efetivamente em que o lançamento contábil vai ocorrer, entendeu? Então, ele faz umas comparações e, dependendo, você usa uma dessas datas, entendeu? E essa data de competência, Roberto, que está lá na tabela, é a data de arrecadação. Tá? Essa outra data que o Pedro falou, que é o DT processamento, você deve ter visto lá, é a data que foi feito efetivamente o processamento, né? Não, tudo bem. Eu quero saber a data de arrecadação, é a DT competência. DT compete. DT compete, tá ok, beleza. Pode seguir aí. Essa data de repasse não tem correlação, a gente não vai saber de onde pegar, né? Não temos no FA essa data. Beleza. Essa é da parte do financeiro lá da fazenda. Aí, no caso, se não tivesse informação do repasse, eu sugiro ver a questão do float bancário, né? Não sei, no caso aí de vocês tem... Vocês têm aí uma regrinha muito parecida com a geralmente... nossa que a gente tem aqui, tá vendo, Camilo? Estou vendo aqui que vocês têm uma restrição aqui, ó. Campo obrigatório, ó. Deve ser uma data dentro de um mês contábil aberto, tá vendo? Deve ser maior ou igual à data de arrecadação. E a base de dados, enfim. A gente faz uma verificaçãozinha dessa aqui para definir qual é efetivamente a data que vai ser contabilizada aquela receita, entendeu? A sugestão é fazer um cálculo desse float bancário a partir da data de arrecadação, Camilo? Você está sugerindo para eles? Hoje, só que esse dinheiro vai cair. Tá picotando, Camilo. Eu não consegui escutar, não. Puder repetir? Rapaz, se o teu não tá bom, não, tá. Camilo. Deixa eu conectar um momento aqui, peraí. Mas o que eu entendi seria isso, fazer um cálculo a partir da data de arrecadação. O que a gente faz aqui também, entendeu, Alisson? E aí eles informam essa data. Opa, tá escutando agora? Damos. Não, Picotou de novo. Travou de novo. Daqui 2 dias ele vai repassar para o Estado, porque, por exemplo, tem um contrato de float bancário e o banco pode ficar... Tá ruim o Camilo, a gente não pegou todo, não. Pegou só por repasse é daqui 2 dias. Camilo, a gente não conseguiu escutar toda a tua explicação, não. Ficou muito picotado. Se puder falar de novo.
Agora, A data de arrecadação é quando o banco vai receber. E o repasse. o Camilo não tá... A gente não tá conseguindo te ouvir, não, Camilo. Agora foi pior. Quando entrou nessa explicação da data aí, piorou tudo. Tem que sair do Fusca e entrar de novo. E se tu consegue entrar... Bom, tá escrevendo aí. Foi isso, mais ou menos isso que eu entendi mesmo. Se não tiver a data de repasse, usar a data de arrecadação acrescido com o float bancário, com o cálculo aí do float bancário. E aí, isso é informação conhecida, né? Pedro, não ficou muito claro isso para mim, não. Qual é a data que a gente vai passar aqui nessa data de repasse? Para mim ainda não está claro também, não, André. A data de repasse é a data de entrada, né? É a data do dinheiro do banco na prefeitura. Nós não temos isso. É a data que pinga na conta. Sim. Aí o Camilo sugeriu vocês usarem a data de arrecadação mais os dias de float bancário. Mas essa informação, o problema é que essa informação o FAR não tem, entendeu? Olha só, a gente não vai poder associar a esses 2 dias, tá? De envio das informações do banco. Entendeu? Porque não é a mesma data do repasse. Não, pois é, mas tem algum padrão nessa data? De quanto dinheiro cai na conta? A gente pode levantar isso lá com o Tesouro. Quanto tempo leva, entendeu? Isso. Mas no FAR nós não temos essa informação. Pois é porque assim, essa informação às vezes realmente é difícil. O sistema de arrecadação era para ter, mas às vezes é só o financeiro que tem, não é integrado com a arrecadação. Isso, justamente. Né? Aí eu falei anteriormente, quem tem essa informação é o pessoal do financeiro, tá? Que está ligado lá à fazenda. Aí uma sugestão que geralmente o pessoal algumas plantações a gente faz, por exemplo, às vezes, para um banco, que é um contrato diferente, tem uma data e para outra é diferente. Então, por exemplo, em algum estado lá, o DAS cai com 4 dias. Então, por exemplo, o pagamento é 1 dia e o repasse, que vai cair no banco, é D mais 4, entendeu? Essa informação é relevante para vocês, né? Sim, é relevante. Tá. Porque aí depois vai ter uma outra configuração, que aí a contabilidade vai ver onde que ela vai contabilizar. Se vai ser na data de repasse ou arrecadação. Tá. Olha só, nas conversas que já foram, de repente seria interessante o Wallace participar aqui, porque, não sei, assim, nas reuniões que a gente teve, né, que eu participei, né, pelo menos, com relação ao financeiro, tinha algumas informações de arrecadação que eles estariam pegando, né, em vez de pegar da arrecadação, não sei se acho que ele até comentou em reuniões da própria arrecadação, que ele estaria pegando do próprio financeiro, entendeu? Tipo, o montante que foi arrecadado naquele dia, ou seja, o montante que caiu na conta da prefeitura naquele dia,
ia estar sendo contabilizado. Esse movimento ia estar sendo captado pelo Aí é para fechar o processo, que aí vem a conciliação bancária. Pelo extrato bancário ou mesmo, né, pelo... Isso é conciliação, é? Isso, é a conciliação bancária. Exatamente. Seria outro ponto. E aí, mas é outro ponto. E aí essa entrada, essa especificação, né, desse montante que caiu na conta, né, seria a totalização desses valores que estão caindo aqui em cada receita dessa, em cada código de receita dessa, entendeu? Isso, que a ideia depois é fechar na conciliação, né? Fechar na conciliação, exatamente. Entendeu? Então, assim, talvez essa informação que vocês estão querendo aqui, desse dado aqui, você não vai ter aqui. Você vai ter do total daquele dia, pelo extrato bancário, enfim, ou o próprio FAR, né? Que o FAR também, acho que tem essa informação, né? Eu acho que o FAR tem essa informação também, do montante que caiu na conta da prefeitura naquele dia. Ele só não tem nessa interface que ele faz aqui com a gente. Nessa interface que ele tem, o que ele tem é isso. Isso aqui se refere, né, ao processamento desse dia. Essa receita aqui se refere a essa competência, né? Aí, competência aí, no caso, mês e ano, entendeu? Que se refere ao mês e ano tal, enfim. Com isso, a gente faz aqui uma formulazinha e determina, olha, isso tem que ser contabilizado em tal dia. Entendeu? Então, não sei, acho que a gente pode pensar depois melhor nessa data de repasse aí, saber... Pode até envolver também a contabilidade, né, para ver o impacto na contabilidade. Exatamente. Beleza. Camilo. Oi. Fernando falando. Deixa eu te fazer uma pergunta em cima dessa situação, porque você está precisando de um dado que você esperava estar no FAR, e esse dado hoje, na verdade, não está no FAR. Esse dado hoje está no financeiro, né? E a integração com o FAR, ela vai se manter ao longo da utilização do CIAFIC, né? Porque o FAR não vai ser descontinuado agora. Os dados do financeiro, eles vão ser operacionalizados diretamente pelo CIAFIC. Essa informação que hoje ela não está no FAR, mas que você precisa dela, que está no financeiro, na implantação do CIAFIC, esse dado ele vai ficar presente e disponível no CIAFIC? Você está falando se não foi enviado pelo FAR? Porque, pelo que o Pedrinho está comunicando, esse dado ele não pertence hoje ao FAR, não é isso, Pedro? Esse dado aí, ele vinha daquele sistema do Arrecada, né? Eu acho que, se não me engano, ele vinha do Arrecada. O Arrecada que tem essa informação, né, de um montante que caiu na conta da prefeitura, em cada conta da prefeitura, né, que veio da rede arrecadadora, né, da rede bancária arrecadadora, entendeu? Então, isso está lá no Arrecada, né? Assim, o FAR, o Herbert, até, se não me engano, numa reunião, né, Herbert, você chegou a comentar, o FAR, eu acho que tem essa informação também, mas assim, nessa integração que ele faz hoje, ele não manda essa informação, porque a contabilidade, né, ela não achava pertinente essa informação, né? Não era necessário para fazer a contabilização, essa informação não é uma informação pertinente, entendeu? Mas está se tornando uma informação pertinente ao longo desse levantamento do CIAFIC, entendeu? Não, entendi. Então, assim... Porque deixa eu só explicar. Nós temos uma integração com a Arrecada, tá? Como é que é feito essa integração? Tudo que nós arrecadamos, tá, com relação a um determinado banco, tá, aquele montante, né, a gente envia lá para o Arrecada, tá? Mas essa data de repasse que vocês estão falando é a data em que o banco efetivou o pagamento para a prefeitura. Não é isso? Isso. Essa data não está nem nessa integração com a Arrecada. Essa data nós não temos. Nem nessa integração. Porque essa é uma data especificamente lá do financeiro. É o momento que ele recebeu da rede bancária, né, esse valor, entendeu? Desse montante. Que não é especificamente nesse dia em que foi feita
a integração com a arrecada, entendeu? Não é o mesmo dia que o banco enviou o arquivo, entendeu? Para a prefeitura. Eu imaginei isso, Herbert, por isso até que eu abri o áudio para poder conversar com vocês sobre esse ponto, porque essa informação, Camilo, ela e Adson, né? Camilo e Adson, que são da Logos, que estão aí com a gente. Essa informação, essa data em que o Tesouro recebeu esse dinheiro do banco, é uma informação que está lá no financeiro. Então, assim, ela vai continuar lá, né? Então, assim, Pois é, mas teria... ela tá lá agrupada, né? É porque, assim, geralmente acontece, tem o sistema, os arquivos rajada, né? Que são arquivos que o banco manda diariamente no sistema de arrecadação, e no final do dia tem um arquivo consolidado, né? Então, onde o banco fala, ó, hoje arrecadamos tantos mil. Aí, nessa informação, arrecadamos tantos mil, mas só vai entrar daqui 2, 3 dias. Isso que a gente esperava ter, mas que eu entendi que vocês não têm, né? Justamente. Não, beleza. Isso aí qual o é impacto só... disso aqui? Isso aqui é obrigatório, Camilo. Qual o impacto disso aqui que a gente tem no código disso aqui? Não, eles têm, isso aí tem que enviar, né? Nem que a gente coloque a mesma data, né? Mas eu acho que é melhor fazer uma reunião específica envolvendo aí a Mônica, a contabilidade, só para entender melhor o impacto dessa questão, entendeu? Não, perfeito, porque assim, se for o caso, se der para resolver dessa forma que você está falando, melhor. Mas se for o caso, a gente teria que ter uma maneira de ir lá no financeiro fazer uma associação dessa informação com esse registro que você está buscando do FAR. Porque aí você, para fazer essa composição, teria que pegar parte do dado vindo do FAR, e essa informação você teria que, de alguma forma, identificá-la como sendo do FAR. Mas acho que fazer essa reunião aí para discutir o ponto, eu acho que é mais responsável. Isso, acho melhor mesmo, que envolve a Mônica. Deixa eu só entender. Eu entendi o raciocínio eu esqueci seu nome, que eu não tô vendo vocês aqui Fernando. Porque eu tô com a minha tela, o documento. Eu só queria tirar uma dúvida. Ele falou que a gente poderia ver a possibilidade de pegar essa data lá no financeiro. Mas o momento que essa data é conhecida, eu imagino que o momento dessa data vai passar a ser conhecida pelo financeiro é depois da conciliação. Seria isso, Camilo? Porque é um momento diferente, né? É um momento diferente. Eu acho que quando a gente recebe aqui na arrecadação, é o primeiro momento dessa data. Aí o momento futuro, depois da conciliação, que é que o financeiro conhece essa data através da conciliação. Isso, então porque é isso que o financeiro o financeiro não quer saber de código de receita, né? O financeiro não tem essa informação. O financeiro tem o que entrou, de montante, né? Isso aqui é daquele convênio com tal banco, entendeu? Então, a gente precisava dessa informação quando está entrando na arrecadação. Mas beleza, como eu falei, isso é tranquilo, assim, toda implantação a gente tem esse mesmo problema, porque às vezes alguns estados têm, outros estados não têm, mas é igual eu falei, uma sugestão que a gente utiliza é o seguinte, aqui a gente tem um convênio, por exemplo, com o Banco de Bradesco, que faz o repasse, ele tem um float de 2 dias, então todo o dinheiro que o contribuinte paga, 2 dias depois só que vai entrar na conta. Então, automaticamente é fácil essa data. Se entrou hoje, se o contribuinte pagou hoje, é daqui 2 dias úteis. Então, vocês enviariam esses 2 dias úteis para a gente. Ou então, às vezes, tem estado que é, de repente, o acordo com o contrato com o banco. Né? Por exemplo, assim, pagou no Brasil, Banco do Brasil, aí tem um convênio XY, esse convênio demora mais para repassar o dinheiro. Aí, nesse caso, para esses tipos de código de receita, é tantos dias. Né? Então, assim, acho que vale a pena uma reunião específica só desse assunto aí envolvendo financeiro, contabilidade. Perfeito, Camilo. Eu tenho agora eu queria só que você, de repente, pudesse me informar aqui para que serve a data a data anterior e a data de arrecadação, não é isso? Para que serve dentro do CEAFIC a data de arrecadação e a data de repasse? Vocês utilizam essa data de arrecadação e a data de repasse, vocês utilizam especificamente para quê? Primeiramente, tem uma configuração para identificar se a receita ela vai ser reconhecida na data de arrecadação ou de recolhimento.
entendeu? Por exemplo, a contabilização, documento contábil, vai gerar lá uma guia de receita. Então, essa é a primeira configuração. E a outra é utilizada para dar baixa na conciliação bancária, no extrato que carrega. Entendeu? Para conseguir fechar. Naquele dia, entrou tanto de código de receita que está naquele banco, aí o extrato ele vai conseguir casar essas duas informações. Então, a data de arrecadação, ela serve para você definir... A contabilização do documento. A contabilização do documento. A contabilização é a data de arrecadação. E a data de repasse é para você fazer a conciliação depois. Isso, mas pode ser configurado, porque alguns estados entendem que eu só vou reconhecer minha receita quando o dinheiro de fato entrar no banco. Isso é configurado. Isso aí seria importante para a área de negócio definir, né, que datas vão passar aí, entendeu? Não, pois é, por isso que eu estou falando, é bom fazer outra reunião envolvendo a Mônica, porque é ela que mexe mais nessa configuração, entendeu? Então, a data de arrecadação é que é a data contábil. O lançamento contábil vai acontecer na data de arrecadação, que a gente vai estar passando para vocês. E a que data é configurável. É configurável. Pode ser a data de repasse também. Pode ser a data de repasse também, é configurável. Aí tem uma formulazinha que vocês vão fazer para poder saber qual delas vai usar. Né? É um parâmetrozinho. É basicamente a mesma coisa que a gente faz hoje também. A gente pega essas... Só que o que a gente tem não é a data de arrecadação, é a data de processamento, que a gente já viu que é o que casou aqui, né? É o correspondente, né? É a nossa data de processamento aqui. O que está pegando aqui é essa data de repasse, que a gente tem outros dois campos de data aqui, que é a data é o ano, mês de referência e a data de competência, entendeu? Pode ser que uma dessas duas, né, ou a data de competência ou o ano, mês de referência, corresponda a essa data de repasse que vocês colocaram aqui. Mas é bom a gente definir isso para a área de negócio, é mais certo para a gente saber o que manda em cada campo desse. Beleza, legal. Pode continuar aí, gente. Data de apostilamento. Essa questão aí é só quando... Não é obrigatório, não. Não é obrigatório, não. Eu não sei se, assim, é um outro tema também, assim, que é importante, não sei se vocês já conversaram sobre a questão de alteração de receita. Eu não sei também se é uma coisa que ocorre aí. Então, um exemplo. O banco, por algum motivo, vocês não conseguiram, entrou um dinheiro na conta, mas vocês não conseguiram identificar qual o código de receita. E vamos supor que vocês cadastram isso lá, como código 999. Aí passou 10 dias depois, descobriram que era algum erro no banco, foi alguma informação no arquivo, e descobriu que aquele código de receita 999 era um outro código de receita. Vocês conseguiram classificar ela. Então, ou seja, houve uma alteração da receita passada. Nós temos um campo de estorno, tá? Atualmente, que deve lidar justamente com esse tipo de problema, né? Mas aí mas você não altera, não. Às vezes tira de um e coloca no outro. Oi? Não. Seria só estorno mesmo, tá? Ele recebeu, esse cara veio para cá, foi contabilizado, e aí se percebeu que foi contabilizado indevidamente, por conta disso que você está comentando aí. Aí, num outro movimento, ele manda esse mesmo carinha, só que ele manda com uma coluna lá, vem uma coluna dizendo que ele é de estorno, entendeu? Que aí ele vai fazer o lançamento contábil inverso para estornar esse valor. No nosso caso, mandaria negativo lá a diferença. Não seria isso? Pois é, aí que tá. Você estorna, mas você tira de um código e coloca no outro, né? Depois ele provavelmente manda no código certo, não é isso? Pois é, justamente. É similar no nosso caso. A gente tem como fazer isso de duas maneiras. Pode fazer simplesmente mandando a receita negativa e positiva, entendeu? Aí nesse caso, justamente nesse caso aí. Então esse campo aí é similar ao de estorno. Mas aí não é uma data, né? Mas não é uma data. Não. A data seria para reconhecer quando que foi feito aquele apostilamento. Entendeu? Porque o apostilamento é justamente esse fato, negativo e positivo. Então, o que aconteceu? Um apostilamento verdadeiro, é um fato de apostilamento, né? Lembra o fato lá que eu falei sempre vai ser receita? Aí, nesses casos aí, vai ter um fato de apostilamento.
onde você vai falar o seguinte, ó, tira aqui desse código de receita e coloca nele. Proposta de local, horário, não sei o quê. Mas eu, assim, não sei se... comigo lá no Zap. Eu não sei, assim, como usar isso aí, entendeu? Mas vocês têm essa informação, identificação hoje, né? Que é de... A gente tem a identificação do estorno, tá? Pois é, mas o estorno, beleza. O estorno de qual receita para qual receita? Como é que você sabe? Não, ele está estornando só uma receita. Ele vem o mesmo registro que ele me mandou anteriormente, que foi contabilizado normal, esse cara, ele me manda esse mesmo registro posteriormente, indicando que esse cara é um estorno. A contabilidade vai fazer com o mesmo valor. A contabilidade só vai fazer o lançamento inverso, entendeu? Vai estornar o valor. Não, tá, a gente pode simplificar então. Nesse caso aí, que vocês têm estorno, mandaria o negativo. Então, não utilizaria esse apostilamento. Então, entendeu? Mas, assim, vocês têm a situação de tirar de um código de receita para colocar em outro? Não, aí são dois registros diferentes. Eu não estou tirando de um para colocar no outro. Tá, é só o caso, só o estorno, só de tirar. Estou cancelando um e mandando Cancelou. um que seria o correto, entendeu? É só estorno propriamente dito, entendeu? Entendi. Não, então beleza. Então, nesse caso aí, não usaria postulamento, mandaria só a receita negativa. E o estorno, você vai mandar uma receita negativa, fazendo estorno, beleza? E aí, posteriormente, entraria no outro montante positivo, entraria na via normal, digamos assim. É tipo um exemplo aqui, ó. Esse aqui, ele tá tirando na negativo do um que já foi feito no dia anterior. Mas nesse caso aí... colocando o 25 em outro código. Então, o caso aqui seria só... Por exemplo, esse primeiro aqui, que entrou com R$50, percebeu na frente que seria de outro tipo de código. Mas no teu caso, você mandaria só esse daqui, ó. Menos 25. Porque... Mas eu queria entender aí esse menos 25 aí. Você está estornando esse menos 25, você está estornando esse menos 25 aí do código 137, do primeiro. Isso. Ele tem as mesmas informações. Exatamente. Mas aí ele tem um novo sequencial. O sequencial é por requisição, é um novo sequencial, sim. É um novo sequencial. Exatamente. Novo sequencial. E a data também é a data de envio uma diferente. Nova data de envio. Entendi. Não, mas data de envio é interno nosso, né? Eu falo assim. Na hora que vocês enviam, a gente sabe que enviou na data diferente, né? Mas só para você entender. Quando a gente receber, a gente vai estar a gente vai sempre receber uma data vigente, né? Entendi. Então a gente não tem mais o cara que vem com o estorno. O estorno é um valor negativo, é isso. Pronto, seria isso. É a mesma coisa com o valor negativo. O valor da diferença, né? Isso. Entendi. Porque aí, por exemplo, você vai reconhecer o que está negativo, vai reconhecer o estorno, vai mandar negativo, e automaticamente o que foi positivo, né, que vai acumular com o que já vai ser enviado, né? Então, o exemplo é o seguinte, bem claro aqui, em vez de pagou, por exemplo, do município diferente, por exemplo, só para... Aí o que acontece? Vai abaixar daquele município, por exemplo, se for receita de IPVA, por exemplo, iria abaixar daquele município que pagou errado, e depois, quando foi enviado o município correto, iria assomar aquele valor que foi estornado. Seria um novo registro no correto, né? Isso. Mas esses dois, esse 25 que está negativo aí, você faria uma contabilização desse cara também? Sim, sim. Ou ele não estaria agrupado com nada, não, né? Ele vai ser um lançamento de parte. Não, ele é agrupado. Ele é agrupado o 25 aí tá para ficar bem explícito, né? Mas o que você está me dizendo é o seguinte, se eu tivesse o mesmo lançamento de receita para esse mesmo código do município, aí, no caso do teu exemplo aí, para esse mesmo código do município, desse mesmo campo financeiro, da mesma UG, no mesmo código de receita, na mesma data, de R$40, você está dizendo que ele ia contabilizar só 15. Isso. Ou seja, 40 menos os 25, na hora que você agrupou isso, ele vai contabilizar só 15. E você não vai registrar os 40, né, e depois registrar o estorno de 25. Ele vai registrar, ele vai fazer a conta e vai fazer um lançamento único. Isso, inclusive se você me enviar só os 15 também, que é na verdade até ideal,
Que não precisaria, se quiser agrupar o negativo, beleza, mas se não, poderia me enviar já os 15, entendeu? Fazer Se esse for, agrupamento aqui. Mas aí é o seguinte, o problema é que Mas aí- é isso que eu tô querendo entender, porque, vamos lá, vamos supor que eu te mandei num dia os 40, e aí você foi lá não, e contabilizou. se for no dia já era. Do outro dia já era, né? Ele vai Já agrupar com o outro dia, né? Se tiver coisas iguais, Eu né? tô falando se for no mesmo dia. Tem que Vamos estar no vamos mesmo supor, dia, no mesmo código de receita, no mesmo órgão, né? No mesmo campo isso. financeiro, tem que estar tudo igual aí, né? Aí agrupa. Agora, se, por exemplo, você Entendi. mandou 40 e no outro dia você falou assim, opa, não era 40 não, era 15. Aí você vai mandar o quê? Menos 25. Não, entendi. Entendeu? Entendi. É porque a contabilidade, você nunca altera a contabilidade, né? Então, assim, vai ter um documento de 40 na contabilidade, referenciando a um dia, e depois, outro dia, vai ter um documento de menos 25, referenciando aquele mesmo dia, que no final dá 15 de saldo. Não, entendi. Pelo que eu percebi, diferente de vocês, é só vocês têm uma coluna aí de estorno, e aí, no caso, a gente vai perceber negativo. A diferença é porque a gente Acumulado. tem um registro contábil do estorno, entendeu? A gente tem um registro contábil do estorno. Né? O lançamento é só invertido, entendeu? Onde eu tinha feito débito, eu vou fazer crédito, onde eu tinha crédito, eu vou fazer débito, entendeu? Acho que a gente pode seguir, né? E essa data aqui, ele teria que passar essa data? Não, aí não tem nada de apostilamento, não. Pode seguir. No contexto dele não é apostilamento. Né? Tá bom. A data de apostilamento não tem, né? Mas só Não onde tem, estava não. mesmo o estorno, qual era o campo? Não, mas vai mandar negativo, automaticamente negativo. É o campo normal negativo, né? Isso. Exato. Reconhecimento também não. Aqui tá como obrigatório. Não é obrigatório, não. Não é obrigatório? Não é não. Então a gente tira. O que é a data de reconhecimento? Isso daí é quando a receita ela é por competência. Aí quando reconhecer uma receita, entendeu? Então seria no caso onde, por exemplo, iria trabalhar com a receita por competência no início do ano, você iria reconhecer aquela receita, teria um reconhecimento. Você tem até uma descrição aí, entende? Mas aí não é no fluxo da receita comum, não. Seria a receita por competência. Tá, então a gente tira a obrigatoriedade dela aqui, né? Isso. Município. Município a gente não tem isso também, não. Beleza. Município é sempre o Rio de Janeiro. Mas é obrigatório, né? Está sendo uma novidade para a gente que a gente trabalha muito com o Estado, né? Então, sempre o exemplo que eu tenho é IPVA, ICMS. É lógico que o de vocês vai ser sempre o mesmo. Não, mas aí não envia, não. Isso aí é só não quando precisa enviar. Não precisa enviar, não é obrigatório. Não é obrigatório, não. Valor, beleza. Depositante seria em receitas que exigiria depositante, entendeu? Também identificar quem não tem, beleza. Por exemplo, acho não que temos depósito por calção, uma coisa do tipo. Mas se não tiver, beleza também. Banco arrecadador seria um caso onde a contabilidade, vocês queriam manter essa informação na contabilidade, entendeu? Isso aí é o conta corrente que vocês chamam, né? Ou não? Mas seria o caso seguinte, às vezes que a gente chama aqui de complemento e vocês chamam de conta corrente. Seria isso, não? Não, o banco arrecadador seria o banco mesmo. O banco que enviou a instituição financeira. Repasse, né? Isso é. Só se não é obrigatório, é só se quisesse controlar esse controle mais fino por banco arrecadador. Entendeu? Então, por exemplo, tal receita ela está vindo aqui do Itaú, tal receita está vindo, entendeu? De vários bancos arrecadadores. Mas não é obrigatório. Não sei se a conta se teria também como vocês terem essa informação, se quisesse, né? Tá, nós temos a informação, mas na integração atual a gente não demonstra. Beleza. Eu acho que não. Arrecadador. Ninguém falou nada para utilizar.
É isso aí, Então, acho que a beleza. gente, assim, em princípio, né, a gente não tem. A gente pode ser que ao longo do ano que vem, né, a gente sentir alguma outra necessidade aí, né, já que a gente sabe que tem, né? Pode ser que numa próxima versão, na versão beta, sei lá. Enfim. Não, beleza. Acabou? Opa, Tem um segmento aí, né? agora o dado de retorno, E segmento Não, tem é Esse esse? segmento é segmento aí. relevante? o segmento. Não é obrigatório também, não. Ah, então Ah, beleza. ótimo. Código sequencial único para todas as solicitações com a mesma sistema de origem. Isso aqui é No quando tem caso, sistema diferente, né? se quisesse, como se fosse segregar a receita, no mesmo código de receita em vários segmentos, mas enfim, não é obrigatório não, se não tem. Dado de retorno. A gente, aqui no caso, a gente vai retornar o mnemonic aqui, né? Só fazer um comentário aí. Isso aí eu acrescentei, o Camilo, também eu acrescentei no finalzinho para poder dar um retorno. Aí, na última versão que a gente tinha, acho que essa operação era diferente. Aí eu adicionei esse código de retorno, verificando lá o funcionamento da funcionalidade e a lista de mensagens de sessões. Aí eu não sei, é uma questão para discutir aí se eu ficou ok, assim. Mas isso aqui tu prefere. É porque aqui tá. O tamanho aqui tá diferente, né? Esse foi até um comentário que eu coloquei lá no vídeo de vocês. Então, nesse caso aqui não tem tamanho, né? Seria o tamanho desses camaradinhos aqui, né? Seria esses mnemônicos aqui. Isso. Então não tem um tamanho assim. E aqui seria. Isso aqui seria a descrição? Isso, a lista de mensagens textual também, né? E ali esse deu sucesso. Vai ter o código de retorno e a descrição dele, né? Isso. Código e uma lista de mensagens associadas. Isso aí estaria no domínio também, esse código de retorno? Seria esse domínio aqui, ó. É sucesso, erro genérico. Teria alguns erros já previsto, né? Então, por exemplo, não sei se acontece muito aí, mas alguns estados é comum a criação de novos códigos de receita. Não temos. Atualmente, na nossa integração, não temos. Não, fala o seguinte, a pergunta é, vocês criam novos códigos de receita com frequência? Sim, quase que constante. Pois é, então seria bom a gente pensar numa forma de integrar. O que acontece? Se for criado um novo código, nós não temos esse código no sistema, então a gente não vai receber a informação, entendeu? Eu acho que essa integração do código de receita teria que ser por uma outra via, entendeu? Sim, outra via. Uma outra via. Aí, no caso da integração, não teria problema, porque essa integração anteriormente já dava como cadastrada, né, a receita. Quando chegasse num ponto da integração FACIA-FIC, a receita já constaria aí para vocês. Isso. Não daria esse problema. A gente tem a possibilidade de cadastrá-lo tanto na interface do CIAFIC Web lá, né? Acho que o Wallace até mostrou, tem uma lista lá cadastrada. É só ter um caminho, entendeu? Que hoje a gente tem um caminho. O pessoal do Tesouro cria a receita antes de entrar no FAR, tá? Bem antes. Cria a receita, passa para a contabilidade associa, né, aquela receita subrubrica. Então, acredito que nesse ponto, entendeu? Justamente nesse momento, haveria essa associação já na base de vocês do Código de Receita. Quando fosse no momento da integração, né, de o FAR já tratar essa receita, já estaria tudo equalizado, né? Nós, né? Então, eu acho que esse dado de retorno, se for para isso, é irrelevante.
Não, isso aqui é para todo o comportamento da Todo, né? Da informação. a gente pode ter uma situação do banco nosso tá fora, aí vocês enviam, e aí a gente está com um erro interno aqui, né? E aí vocês têm que receber um feedback do que está acontecendo. Essa associação entre receita, né, e a natureza de receita, né, que é o classificador orçamentário, o Alisson falou que já estaria aí no CEAFIC, realmente. Tanto é que a gente não vai precisar mandar mais a rubrica, que é a natureza de receita. Vai mandar só o código de receita, e vocês, pelo código de receita aí, agora, pelo que eu estou vendo aqui, pelo código de receita e pelo financeiro, né, pelo campo financeiro lá, vocês vão descobrir qual é a rubrica, né, específica. Isso. Agora, pelo que a gente viu aqui, alguns campos aqui a gente vai tirar da obrigatoriedade, e aqui a gente já fechou, né? Chegou no que é o último, que é o retorno. Então seria isso aqui. Roberto, fechou aí, Roberto? Sim. A gente só precisa ver, Pedro, como é que vai ser para definir esses campos obrigatórios que a gente não tem. Nos nossos testes aqui, a gente pode preencher com um campo que existe lá do CEAFIC, entendeu? Não, mas quais campos obrigatórios? A gente não passou por todos? A gente já não definiu o que seria, o que não seria? Não. Qual é o número? Da onde vai vir o número sequencial? Não, o número sequencial vai ter que gerar. Na verdade, o FAR vai ter que gerar. Então, o que eu estou entendendo é que o FAR vai ter que gerar esse número sequencial. Qual vai ser o código da UG? A gente não tem isso. Não. Assim, Roberto, o que eu estou dizendo é o seguinte: o mapeamento que faltava, né, que era a nossa preocupação, né, que a gente, dos campos que a gente tinha para os campos que eles têm aí no serviço, não é isso? A gente já conseguiu matar todos eles. Obviamente que a gente tem decisões a tomar aqui junto ao gestor do negócio, entendeu? Para saber exatamente como vai ficar. Mas, assim, dá para fazer? Dá para fazer. Né? Um teste preliminar, dá para fazer. Passo um sequencial 001 lá, ou enfim, se é essa a sua preocupação, de já montar para fazer um teste. Não é. Se não marretar dado lá para fazer teste, a gente faz isso tranquilo. É mole, exatamente. Muito fácil de fazer. Entendeu? O mapeamento, eu diria que ele está parcial. A gente não tem um mapeamento fechado ainda. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, ó. A gente vai ter que ter, o FAR já vai ter que ter, né? No caso, são alterações no FAR. A criação do sequencial e o campo de mensagens, que vai ter que ter nessa tabela aí, que é a tabela que a gente usa para fazer o interfaceamento, que é essa interface com a PO, não é isso? É essa tabela aí que vai gerar a base, né? É a origem das informações que vão lá para o CEAFIC. Está faltando o sequencial e está faltando a mensagem. Né? E a associação, Pedro, da multa, juros. Então, é isso. Eu estou por partes aqui, eu estou que nem Jack o Estripador, estou indo por partes. Eu anotei aqui, sequencial e mensagem. Né? Aí tem que substituir a rubrica pelo campo financeiro. Né? É o outro ponto que a gente anotou aqui. Isso aí. A gente precisa definir a unidade gestora, que é o outro ponto que ficou aqui, que a área de negócio vai definir. A gente tem a definição daquela data de repasse e a data de arrecadação, que a gente já entendeu o que cada uma delas faz, agora a gente só precisa definir o que a gente passa para essa data de repasse e o que a gente passa para essa data de arrecadação, certo? E a gente definiu também a questão do estorno. O estorno vai ser um registro com valor negativo, a gente não vai ter mais aquele campo lá de estorno, de indicação de estorno. Assim, resumidamente, o que a gente discutiu aqui até agora, acho que foi isso, né? Tem algum ponto aí que eu bobeei aqui, comi mosca? Não, acho que é isso aí mesmo. Eu concordo. Eu só não daria como fechado. Não, fechado não está. Fechado ainda não. Você tem aqui esses itens todos para definir ainda, entendeu? O que eu estou dizendo é o seguinte, é que a nossa preocupação de mapeamento dos dados, né? Todos eles foram explicados e a gente colocou os nossos pontos, eles colocaram os pontos deles. Agora faltou a definição com relação a isso, que não depende só da gente, né? Depende da área de negócio também. Pedrinho, vou te pedir um favor, então, para você ir lá na atividade do Gira e registrar que está faltando esses pontos e que esses pontos precisam ser discutidos com o gestor para poder fechar. Eu entendi a preocupação do Roberto, eu concordo com ele, acho que a gente não pode dar realmente como fechado, mas é importante registrar isso no Gira, tá? Opa, sim, perfeito, Fernando. Vou botar isso lá. Beleza. Ok. A gente está na fase de homologação, né? Então ainda tem que a gente não
a gente apresentou uma versão para vocês, aí a gente está na fase agora de homologação, que justamente essa reunião ajudou a diminuir algumas dúvidas. Aí e surgiram outras que vão ser debatidas com a área de negócio. A parte de homologação serve para isso também. Assim, com relação ainda a essa interface, hoje essa interface, eu não sei como é que ficou definido isso, eu não estou lembrado aqui agora, não sei se alguém lembra, né? Enfim, eu não tenho isso aqui anotado aqui. A nossa interface hoje, ela é uma vez por dia, é diária, né? Todo dia às 4h da manhã, e é um processo que é batch, né? Certo. Esse processo vai continuar sendo batch? Vai ser online? Como é que a gente vai fazer isso? Isso aí, a gente tem condições de receber qualquer hora. Agora, mas vocês têm a parte de vocês que vocês agrupam, né, Camilo? Isso. O ideal é continuar mantendo uma vez ao dia no período da manhã, porque tem a questão também do fechamento do arquivo bancário, né? Porque eu acho que esse horário aí é estratégico por causa quando vocês fecham a receita do dia, né? A arrecadação, normalmente, né, sem o percalço no processamento, ela fecha por volta das 3h da manhã, entendeu? Aí por isso que a gente determinou a integração com o Fincom a partir das 4h da manhã. Entendeu? Não, perfeito. A sugestão é manter esse mesmo horário, que aí todo dia, 4h da manhã, vocês isso que eu ia sugerir, manter 4h da manhã. Isso. Só que a única diferença é quando vocês vão fazer a requisição, você já recebe o retorno do aceite por requisição. Então, talvez não precise esperar um arquivo, as coisas assim. Quando for enviar, vai ser um envio síncrono. Aí a decisão do horário da janela de execução, aí vocês escolhem. Roberto, tranquilo isso? Você, assim, tinha uma história lá que você não estava conseguindo, você precisava de uma credencial, né, para acessar lá o serviço dele, já conseguiu? Não chegou para a gente ainda não. Eu vou fazer o seguinte, eu vi isso lá, mas você marcou o Gustavo e o Wallace, né? Eu marquei o Gustavo e o Wallace lá no... Então eu vou correr aí, de repente deve estar faltando alguma coisa no security para ele já estar pronto para poder receber novas credenciais. Mas eu vou atrás disso aí, porque já é a segunda ou terceira vez que você marca lá e aí eu vou ver como é que tá isso daí. Então, eu possivelmente vou passar alguma coisa precisando de alguns dados, assim. Certamente do e-mail eu vou precisar, e aí eu vou tentar fazer um usuário de sistema. Talvez isso seja um problema que está acontecendo agora. O que a gente tinha conversado numa outra reunião aí foi a criação de um usuário genérico. Isso. Para desenvolvedor, para a gente poder só fazer o teste mesmo, entendeu? Fatalmente vai ser um usuário de sistema, mas só que eu preciso de um e-mail, porque vocês vão receber login e senha, né? E aí essa pessoa vai ver esse e-mail e aí vai gerar um token lá pela API. E aí, a partir daí é só parte técnica. Pode falar. Então, Adson, essa questão acho que o Gustavo tinha acertado com o Wallace. Ele ia criar um e-mail genérico dentro do nosso padrão aqui para poder fazer essa criação. É esse andamento que a gente não sabe como está. Aí você tem que consultar eles, então. Isso, exatamente. Porque, assim, tanto o Roberto quanto o Ricardo, que estão envolvidos direto, o Webert também, todos eles já estão com o e-mail cadastrado dentro do Gira e já estão acompanhando tudo. O que a gente precisa, na verdade, acho que o que está emperrado, pelo que eu entendi, é a criação desse e-mail. Então é só alinhar com o Wallace. A criação seria a criação do usuário no sistema. Isso. Não sei se já foi criado. O Gira a gente já está conversando. Isso, então, não sei se foi criado esse e-mail para poder fazer esse acesso ao sistema. Só criar um usuário, Adson, entendeu? Só criar o usuário e coloca a permissão. Melhor. Por isso que eu já estou querendo já meio que atravessar isso aí. O Roberto já perguntou umas 2 ou 3 vezes. Só que eu vou consultar. Não, criar um usuário antes, de boa. Eu vou consultar lá. É porque esse usuário é um usuário de sistema, o Camilo, não é um usuário de CPF, as coisas assim, não. Talvez seja alguma coisa barrando lá. Não, se tiver só desativar a validação do CPF, cadastra via base, entendeu? Dá certo. Eu vou consultar eles como é que estão isso. Se ninguém fez, assim, se mexeu, aí eu mesmo faço. Mas eu preciso de autorização, né? Aproveitando aí, a função ela tá com mock
Então, vocês conseguem mandar, mesmo que os dados sejam fictícios, ela responde com um exemplo do retorno. Então, vocês conseguem testar sem se preocupar, a princípio, nessa fase aí de validação, de verificação, para fazer uma experimentação, sem mandar dados mais, assim, pode ser um dado fictício, algo nesse sentido. Testar só o serviço, né? Isso, a comunicação do serviço. A intenção é justamente essa mesmo, prototipar o teste do serviço, ver quais são os retornos e depois a gente começar a tentar trabalhar com os dados mais próximos dos reais. Isso. Eu queria... César Lucas, não tem, pelo jeito, não tem Ctrl+M na história, né? Não tem. Não tem. Aquilo que eu tinha comentado contigo antes, não tem. Então, Ctrl+M morreu mesmo, né? Direto FAR, ligação direto FAR, SAFI. Isso. Show. Beleza. Então eu vou dar como encerrada aqui a gravação, tá? Beleza? Beleza.